revisito a minha infância, vez em quando sem querer. No meu caso particular, é sem querer querendo. E choro bem baixinho. Pai, cadê você? Cadê você? Mas também sorriu a beça. A mãe ensolarada, guarando a roupa no varal. A irmã, iluminada, catando cajá maduro no quintal. O sorriso da mãe Júlia, a comida farta sobre a mesa. Revisito a minha infância e reencontro tanta beleza. Mas no cantinho lá do peito, uma dor insiste em doer. O mundo não é perfeito. Pai, cadê você? Cadê você? Infância, Ayrton Grato. Bem-vindos, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de A Minha Vida Vai Virar Novela. Tchu-tchu, tchu-tchá, ha! Pois é, senhoras e senhores, pois é. Depois de semanas sem gravar um episódio que seja desse quadro tão, dantesco, emblemático, estou aqui de volta nesse dia de sol para continuar contando para vocês essa minha saga tão maravilhosa. Não sei, me digam vocês. E cara, no episódio passado eu estava falando sobre a minha madrinha, né? Pois é. E aí, falei sobre a minha madrinha, cheguei a falar um pouquinho sobre duas tias minhas, e a ideia inicial dessa semana era eu falar sobre uma tia minha, uma tia bem específica, tia Maricotinha. Pois é. E aí eu tinha feito até um textinho na semana passada, sentei, escrevi um textinho e com base nele eu iria gravar esse episódio sobre a tia Maricotinha. Só que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Senhoras e senhores, eu estou para poesia, pois é. E aí, no meio do caminho tinha uma pedra. Eu tropecei nessa pedra e me deparei com algumas situações. Primeiro, com esse textinho, Infância, do Ayrton Grato, em que ele fala da saudade da infância. Fala sobre a ausência de uma pessoa. Tinha tanta gente na vida dele, mas ele ainda assim sentiu a ausência do pai, né? É engraçado como uma pessoa, mesmo ausente, se faz presente, nos causa um pouco de tristeza, um pouco de dor. A sua ausência nos causa dor. E aí é isso que eu sinto no texto do Ayrton, essa saudade que ele tem do pai, que não estava lá na sua infância. E aí eu me deparei com esse poema, me deparei também com toda uma polêmica que teve relacionada a Tami, sabe? Pois é, a Natura escolheu a Tami para fazer uma campanha em homenagem ao Dia dos Pais. Pois é, domingo passado foi Dia dos Pais. Esse é o terceiro evento que me fez mudar a escolha de tema para essa semana, para o quadro Minha Vida Vai Virar Novela. Tudo isso, toda essa conjuntura voltada para essa questão do pai, né? Dessa figura tão importante durante a nossa criação. E aí, eu acho que se não fosse por tudo isso, talvez eu tivesse deixado passar batido esse pequeno, grande detalhe, que é o meu pai. Pois é. Só que no meu caso, não teve pai. Não há. Não alguém que eu conheça. Pois é. Eu acho que é por isso que iria passar batido, porque em momento nenhum eu tive uma figura paterna da minha vida. Quando eu pego a minha certidão de nascimento, tá lá o nome da dona Lourdes da Conceição Souza, constando como mãe. Que lindo ter ela na minha certidão de nascimento. É meu atestado mais cabal de que eu sou filha de uma mulher linda, guerreira, batalhadora, e cheia de vida, cheia de bondade, de humanidade dentro de si.
Mas aí quando eu vou olhar a parte referente ao pai, não há. É um espaço em branco, em albos, vazio. E é interessante observar que a sua ausência é sentida. Pois é, eu senti a ausência de um pai enquanto eu crescia. Como vocês já sabem, eu sou filha adotiva, né? Então, a minha mãe biológica se relacionou com um determinado cara. Mas da mesma forma que eu nunca conhecia minha mãe biológica, eu nunca conhecia o meu pai biológico. Não sei nem se ele sabe da minha existência. Talvez ele não saiba, né? Talvez tenha sido um caso de uma noite. A minha mãe biológica saiu pra noite, se relacionou com um cara, acontece, engravidou e já nem saberia localizá-lo, talvez nem lembrasse desse indivíduo. Ou talvez não. Talvez ela soubesse exatamente quem ele era, mas não teve coragem de contar. Ou então, ela contou e ele falou: não quero saber, não é meu problema. São tantas possibilidades, tantas possibilidades, que ao longo da minha vida eu fiquei imaginando e questionando suposições que eu fiz a respeito de um pai biológico. Pois é, um pai biológico que eu não conheço e talvez eu nunca venha a conhecer. Talvez ele nunca saiba, talvez ele nunca tenha sabido sobre a minha existência. E eu também não sei nada dele. Talvez a gente se cruze pelo mundo e a gente não se reconheça. Que triste, né? Pois é. E a minha mãe de coração, a dona Lourdes, ela nunca casou. Ela escolheu que seria mãe, mas não necessariamente atrelou essa escolha dela a uma figura masculina. Foi uma escolha dela, é minha. Eu quero ser mãe. E para isso, eu não preciso de um homem. Que mulher, que mulher. Empoderada. A minha mãe, a dona Lourdes, foi muito empoderada. Para a época dela, vanguardista, sei lá, para frente, né? Algo de, sei lá, ela é atual, corajosa. Ela tomou uma atitude que talvez muitas mulheres naquela situação não tivessem tomado. Enfim. E aí, uma figura masculina nunca fez parte da minha vida enquanto eu crescia. Uma figura a quem eu pudesse dar a alcunha de pai, meu pai. E de boa, por mais incrível que a minha mãe tenha sido, por mais incrível que as minhas tias tenham sido, por mais amada que eu tenha sido durante toda a minha vida, ainda assim, a ausência dessa pessoa, dessa figura, se fez sentir. Eu sentia falta de um pai. E por quê? Porque eu olhava para o lado, olhava para os meus coleguinhas e eu via que eles tinham um pai e uma mãe e um pai. E aí, por comparação, pois é, a gente está sempre se comparando, né? Sempre olhando para a vida do outro e vendo que a vida do outro tem e que a nossa não tem. Por comparação, eu cheguei à brilhante conclusão de que eu precisava de um pai, precisava de uma figura masculina. E não tinha. E nessa ausência, eu de novo me senti diferente. Pois é, eu já tinha tantas coisas que eram peculiares, né? Eu era filha adotiva de uma mulher solteira e não tinha pai. E não é aquela coisa de... Alguns coleguinhas meus passavam por isso, de não ter mais o pai. Mas é porque ele morreu, ou porque os pais se divorciaram e o pai meteu o pé, sabe? Mas eles sabiam quem era essa figura masculina. No meu caso, eu não tinha nenhum referencial, eu não sabia. Não tinha como dizer, ele morreu, ele meteu o pé. Para mim, a resposta que eu dava quando me perguntavam ele nunca existiu. E aí isso causava estranhamento. Como assim nunca existiu? Para que você tenha vindo ao mundo é necessária a participação de um homem e uma mulher. Pois é, mas no meu caso só teve a mulher, só tem a mulher. Sou grata por ela e é só ela. E aí de novo eu ficava naquela situação peculiar. Uma garota sui generis. Pois é, desde sempre eu fui sui generis. Enfim, e aí quando isso me incomodou muito,
eu comecei a procurar, dentro do seio da minha família, referenciais masculinos. E olha que louco, de novo, eram muito poucos os referenciais masculinos que poderiam assumir esse papel de pai, né? Eu acho que um pouco dessa minha falta eu supri na presença uníssona do meu padrinho. Pois é, ele era o único homem adulto que estava lá nesse contexto, participando da minha vida. E como eu me agarrei ao meu padrinho, eu era muito grudada a ele. Da mesma forma que a minha madrinha desempenhou na minha vida um papel afetivo, meu padrinho também. A ele, sem querer, foi dado o papel de figura masculina da vida da Suzane, da Nani. E ele me levava para todo lugar, ou melhor dizendo, não é que ele me levasse, é que ele subia na garupa, subia na sua bicicleta e eu via, e logo a seguir eu subia na garupa e ia atrás, eu me agarrava a ele, me agarrava e não soltava. Padrinho, eu vou contigo, padrinho, eu vou com você. E ele me levava para todos os lugares, para a escola, para um jogo, para catequese, para todos os lugares eu ia na bicicleta do meu padrinho. Em algum momento eu descobri que eu poderia suprir a ausência dessa figura masculina ali, nos braços dele, no colo dele. Ele foi, na minha primeira infância, o meu referencial masculino. E que bom que ele estava lá. Ele esteve lá por mim, ele esteve lá pelos meus primos. O meu padrinho, para mim, é um grande homem. Se eu pudesse, eu diria que ele é um pai. Pois é, foi sim. Dentro das possibilidades dele, para mim, ele representou a figura de pai. Engraçado, né? Não é que ele tenha escolhido isso. Eu só dei a ele esse papel e tadinho. Não sei se ele teve muita escolha. Enfim. E aí, eu tô falando sobre isso, sobre algo que talvez eu não viesse falar, porque primeiro, eu precisava tocar no ponto do meu padrinho. E segundo, porque essa discussão referente a Tami e ao papel de destaque que deram a ela nessa propaganda da Natura me fez refletir. Cara, na minha vida não houve essa coisa da figura paterna por reconhecimento público, né? E se houvesse essa pessoa, eu nunca iria vir a questionar a orientação sexual dele. Cara, de boa, é o que menos me interessa. Eu acho que para criança o que mais importa é a presença. E foi isso que me fez querer falar sobre essa ausência de pai na minha vida. Porque na propaganda da Natura ele fala que o melhor presente é a sua presença. Pois é, não importa quem seja essa figura, importa que ele esteja presente. Não importa se ele é hétero, se ele é homossexual, se ele é trans, não importa. A criança não questiona esse tipo de coisa, a criança não faz esse tipo de diferenciação, esses preconceitos, essas picuinhas, essas discussões vazias. Vem da gente, dos adultos danificados e cheios de vieses e discriminações sem razão. Tudo que a criança quer, tudo que a criança pede é que o pai e a mãe estejam presentes. E se a Tami está presente pro filho dele, cara, é só isso que importa. Nada mais. Então quem sou eu, quem é você para julgar, né? Pois é. Quem dera eu tivesse tido uma Tami na minha infância. Talvez a perda da minha mãe tivesse sido menos doída, porque eu teria outro referencial, né? Pois é. Mas não foi assim. Enfim. Ai, ai. Mas eu não tô aqui para me lamentar, pelo contrário. Eu tenho que agradecer ao meu padrinho. Tenho que agradecer porque ele, mesmo sem ser a responsabilidade dele, me assumiu e me carregou na garupa da sua bicicleta durante toda a minha infância. De lá para cá, de cá para lá. E com ele eu fui feliz, eu me senti amada. Tinha um referencial masculino nessa minha primeira infância. Depois aparece outro referencial. Mas a gente chega lá em uma outra hora. Por hoje eu fico
com meu padrinho. Que homem, que homem. Muito presente. Por mim, na minha vida, ele fez toda a diferença. De verdade. Ah. E aí, quando eu paro para refletir sobre isso, eu percebo que a minha vida, as influências mais impactantes foram todas de mulheres, né? Na minha vida, as mulheres são maioria. Que estranho, que estranho. Por que os homens não fazem parte desse contexto? Por que será? Será que eles não são capazes de ficar? Pois é. E aí me vem uma música da Kelly Clarkson. E aí ela fala que o pai deveria ficar, que um pai deveria ficar. E que a sua presença deveria ser o que realmente importa. Que é pai fica. Será que eu consigo achar essa música aqui? Será? Porque se eu achasse, eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Kelly Clarkson, na sua sabedoria, nessa música que ela tão belamente canta, eu me emociono, porque assim como eu, ela não teve a figura masculina. A diferença é que na vida dela, ela soube quem era o próprio pai. Só que esse indivíduo escolheu partir. Já vou achar. A Father Could Stay. Father Can Stay. Ó, eu já vou, gente. De novo, nada disso aqui é programado. E aí, essas coisinhas assim acontecem. Pra você ver a espontaneidade do vídeo, ó. Tô aqui. He loves me, piece by piece. He restored my faith that a man can be kind and a father could stay. Caraca, vocês ouviram essa música? Vocês ouviram? Ele vai restaurando a minha fé. A fé na presença desse homem, desse pai que fica. Eu acho que, de novo, não importa a orientação, importa apenas que o pai fique. Enfim, por hoje era isso que eu tinha a dizer, né? Louco, completamente improvisado, incoerente, mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Que se você tem o seu pai, agradece por isso. Independente da orientação sexual dele, do fato de estar empregado ou não empregado, não julgue esse homem que tá aí com você. Porque a presença é efetivamente o que importa, é o que faz a diferença. Enfim, obrigada, padrinho, por ter participado da minha vida, por ter assumido essa responsabilidade quando não era o seu papel, né? Você se dispôs a ser meu padrinho, mas você foi mais do que isso. É isso. Por hoje, senhoras e senhores, eu vou ficando por aqui com A Minha Vida Vai Virar Novela. Tchu-tchu, tchu-tchá, ha! Caraca, que loucura esse final, né? Pois é, essa coisa de improviso faz a gente fazer uns negócios meio loucos. E será que eles vão ter paciência para segurar essa peteca de continuar acompanhando essa loucura que sou eu contando a minha história? Não sei, espero que sim, né? É. A minha vida vai virar novela. Tchu, 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 tchá, ha!